CFO, curso de formações de oficiais, disciplina Gestão, instrutor Tenente Coronel Luiz Cláudio, sou eu, aula 2, princípios, diretrizes e níveis de análise. Bom, apresentando aqui a minha experiência na área de gestão, eu mostro para os senhores as minhas graduações, especializações, pesquisas. Então, tem CFO, CAO, KEO, pesquisas. A mais importante foi a realizada no KEO, que foi o monitoramento na gestão estratégica do CBMDF. Participei da produção do Manual de Gerenciamento de Projetos e participei de alguns cursos, congressos e seminários na área. Atualmente, eu sou o chefe da seção de gestão estratégica e projetos do Estado-Maior-Geral. Bom, a disciplina Gestão, as competências a serem desenvolvidas são compreender os conceitos relacionados à gestão e suas implicações no CBMDF, reconhecer a importância dos mecanismos de controle das atuações organizacionais na gestão pública, identificar os conceitos estudados na estrutura e na prática corporativa no CBMDF e atuar levando em consideração o interesse público, que tem total ligação aí com os conceitos de governança. Então, na disciplina Gestão, a gente está usando algumas referências, tá? A principal referência que está sendo utilizada é o Referencial Básico de Governança aplicável aos órgãos e entidades da Administração Pública, do TCU, de 2014. Os 10 passos para a boa governança, do TCU, também de 2014. O nosso plano estratégico vigente, que é o 1724. O Manual de Gerenciamento de Projetos, do CBMDF. E, para essa apresentação aqui, a gente também está utilizando o Relato Integrado 2009, que é o antigo relatório de gestão, que é a prestação de contas feita junto ao TCU. Então, como foi falado na aula 1, a governança no setor público ela compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle, postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Então, lá na governança, a gente avalia, monitora, direciona para levar mecanismos de liderança, estratégia e controle para que a gestão possa planejar, executar, controlar e agir, trazendo novamente para a governança informações qualificadas, por meio do accountability, que é a prestação de contas, para que a governança possa fazer um novo ciclo de monitoramento, avaliação e direcionamento e trazer novos mecanismos de liderança, estratégia e controle. Então, esses ciclos são contínuos e eles se comunicam, trocam informações, para que a gente esteja sempre aprimorando os serviços, entregando valor para a sociedade por meio da implementação das políticas públicas. Então, conforme sugerido pelo Banco Mundial, são princípios da boa governança. Então, quais são esses princípios aí, tema da nossa aula? A legitimidade, a equidade, a responsabilidade, a eficiência, a probidade, a transparência e o accountability que a gente viu no slide anterior ali, que é o final desse processo, e o final e início do próximo ciclo. Então, legitimidade. De que trata a legitimidade? É o princípio jurídico fundamental do Estado Democrático de Direito. Ela amplia a incidência do controle para além da aplicação isolada do critério da legalidade. Não basta verificar se a lei foi cumprida, mas se o interesse público, se a política pública, se o bem comum foi alcançado, se foi agregado valor lá para a sociedade. Equidade, um tema bastante em alta aí. Garantir as condições para que todos tenham acesso ao exercício de seus direitos civis. Liberdade de expressão, de acesso à informação, de associação, de voto, igualdade entre os gêneros. Acesso políticas e sociais, saúde, educação, moradia e segurança. Responsabilidade. Zelo que os agentes de governança devem ter pela sustentabilidade das organizações visando sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na identificação dos negócios e operações. E a gente no Corpo de Bombeiros aqui, lá na nossa visão de futuro, a gente já consegue isso ver bem claro, que a gente quer até 2024, o CBMDF, com foco no cidadão e com responsabilidade socioambiental,
Realizará ações de prevenção e investigação de incêndio e atenderá às ocorrências emergenciais nos padrões internacionalmente consagrados. Então, na nossa visão do nosso negócio, na nossa definição do nosso negócio, a gente mostra essa consideração de ordem social e ambiental, esse respeito com os serviços prestados à sociedade, com a sustentabilidade, a longevidade e a conservação do meio ambiente. E a eficiência? O que diz respeito a esse princípio? É fazer o que precisa ser feito com a qualidade adequada ao menor custo possível. Mas eu quero reduzir esse custo de qualquer forma? Não. Não se trata de redução de custo de qualquer maneira. É buscar a melhor relação entre a qualidade do serviço e a qualidade do gasto. E a probidade? Dever dos servidores públicos de demonstrar probidade, zelo, economia e observância às regras e aos procedimentos do órgão ao utilizar, arrecadar, gerenciar e administrar os bens e valores públicos. Então, os recursos que são captados, né, diante dos impostos, junto da sociedade, eles têm que ser executados, né, com a maior probidade, zelo e economia. É a obrigação que tem os servidores de demonstrar serem dignos de confiança. Não basta apenas ser. Você tem que ser, parecer e demonstrar digno da utilização desse recurso público. E uma das formas de a gente fazer isso é por meio do outro princípio aqui, que é o da transparência, tá? Que é a possibilidade de acesso a todas as informações relativas à organização pública. Um dos requisitos de controle do Estado pela sociedade civil. Então, por meio da transparência, que hoje é praticamente aí, todas as nossas ações elas são divulgadas tanto de forma formal quanto informal, seja em relatório de gestão, seja no nosso site, no Facebook, no Instagram, a gente está sempre mostrando o que está sendo feito, as nossas obras estão sempre identificadas com placas, então a sociedade sabe que ali vai ter um novo quartel, que o dinheiro dela está sendo empregado para agregar valor ao serviço. Então, na transparência, a gente tem a adequada transparência, ela resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações de órgãos e entidades com terceiros. E, finalmente, o accountability, que é a obrigação que tem as pessoas ou entidades às quais se tenham confiado os recursos, incluídas as empresas e as organizações públicas, de assumir as responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e programática que lhes foram conferidas e de informar a quem lhes delegou essas responsabilidades. Espera-se que os agentes de governança prestem contas. Então, a accountability é prestação de contas de sua atuação de forma voluntária, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões. Então, a gente fecha aí os princípios da governança, da boa governança, para passar para as diretrizes, tá? Então, a primeira diretriz está relacionada a focar o propósito da organização em resultados para os cidadãos e usuários dos serviços. Aqui no Corpo de Bombeiros a gente tem isso muito bem representado por meio do nosso, lá no plano estratégico 2017-2024, no nosso mapa, né, que dá uma visão geral do nosso plano, onde na visão a gente já mostra essa preocupação, né, de atender, né, de entregar com foco no cidadão, atender a sociedade. Lá na perspectiva sociedade, a gente tem uma perspectiva. Só para isso, a gente tem 3 objetivos estratégicos nessa perspectiva, dentro de 2 temas, o tema operacional e o tema governança e gestão. Então, a gente pensa sempre em trazer lá no final da nossa cadeia de valor, que está aqui nessas setas à direita, né? Então, a gente pega os recursos na perspectiva financeira, para que lá no final, na perspectiva sociedade, a gente consiga proteger vidas, patrimônio e meio ambiente, para que lá no final da nossa cadeia de valor a gente consiga ampliar a segurança pública da população do DF. Então, o final da nossa cadeia de valor, a nossa visão, o nosso foco final, a gente termina agregando valor para a sociedade. Então, o nosso foco está bem definido. Segunda diretriz aí, B, realizar efetivamente as funções e os papéis definidos. Isso a gente já tem algum tempo aí. O comandante-geral torna pública a aprovação do regimento interno do CBMDF, que pormenoriza a estrutura orgânico-funcional e as atribuições gerais dos órgãos do CBMDF e dos integrantes. Então, a gente consegue
Isso foi recente, foi agora em abril, a gente conseguiu trazer essa atualização aí do regimento interno e trazer essas atribuições bem claras, tomar decisões embasadas em informações de qualidade. A gente já faz isso há algum tempo, então desde 2015 a gente já usa aí efetivamente o Reporting Service, que é um sistema que eu expliquei na aula anterior, né, que ele traz diversos dashboards, que são essas telas customizadas com as informações da forma como o patrocinador precisa consumir para tomar uma decisão em cima de uma informação de qualidade. Gerenciar riscos. Eu participei bastante aí, efetivamente, dessa implantação da gestão de riscos no ano passado. E o que a gente fez aí? A primeira coisa foi a portaria 17, no Boletim Geral, que publicou a política de gestão de riscos. A portaria 18, também de 2019, no mesmo boletim, publicou o Comitê de Gestão de Riscos. E o anexo 1 foi relativo ao plano de trabalho da implantação da gestão de riscos no DEALF, e essa aí foi a primeira reunião da gestão de riscos, já planejando como seria a implantação no DEALF, com a assessoria aí do pessoal da CGDF, Dr. Robson, Dr. Luiz Carlos, as reuniões do subcomitê de gestão de riscos já do DEALF, né, onde foram desenvolvidos todos os artefatos desse processo de implantação da gestão de riscos, e inicialmente foi feita uma avaliação de maturidade, então o processo ele foi bem completo, a gente cumpriu todas as etapas aí de engajamento, de patrocínio, de diagnóstico, tá? Então a gente no final aí saiu com um índice conhecido de maturidade, 2,6, esse é o relatório final, 62 participantes dos diversos setores, cada setor com uma percepção de risco em função das respostas do questionário. E dentro desse processo de gestão de risco, a gente passou pela fase de escopo, contexto e critérios do DEALF, fizemos o processo de avaliação de risco, identificação, análise e avaliação. Agora, a gente está aqui na comunicação e consulta com os senhores e desenvolvendo a parte de execução do plano de ação para gestão de riscos, que é produto aí desse item tratamento, dessa parte do processo que trata do tratamento dos riscos. Então a gente sai com um plano de ação e está implementando esse plano de ação. Posteriormente, durante essa implementação, a gente faz o registro e relato para poder fazer uma atualização e um novo ciclo para identificação de novos riscos e implementação de novos pontos de controle. Então é um processo contínuo. Então, dentro desse processo de implantação no DEALF, a gente teve alguns artefatos produzidos, que foi o estabelecimento de escopo, contexto e critério, a matriz de risco, tá? Que ela está naquela parte de análise e avaliação, aí, e ela vai auxiliar na formulação do plano de implantação das ações de controle, que é o que está sendo executado no momento, que esse é o plano do DEALF, onde a gente tem algo desse tipo aqui, que a gente tem o evento de risco, o nível de risco que foi avaliado, o controle já existente e o que precisa ser feito lá no controle necessário, ali, ó, CN1, capacitação constante dos militares. Por que eu tenho que fazer isso? Então, é um 5W2H, dizendo o que eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, quanto vai custar, tá? E aí a avaliação desse controle e a periodicidade da avaliação desse controle. Então, esse processo ele foi bastante efetivo e as atribuições dos responsáveis pela execução estão descritos no plano de implementação das ações de controle constante nesse C que a gente mostra aí para os senhores. Então, todos os artefatos foram validados por meio das assinaturas dos membros do Subcomitê de Gestão de Risco do DEALF. Esses artefatos também foram aprovados por meio da assinatura dos membros do Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF, e todos os riscos e ações de controle já foram devidamente cadastradas na ferramenta SciWeb, que é uma ferramenta da CGDF. Então a gente está utilizando essa ferramenta porque ela já foi testada, é a ferramenta indicada pelo órgão de controle, então a gente não tentou desenvolver uma nova ferramenta, a gente usou o que já estava funcionando, né? E aí para a gente reforçar a questão da transparência também. Então a gente está identificando, está colocando na ferramenta do próprio órgão de controle, e a execução está sendo acompanhada diretamente por eles, sem problema algum, tá? Então a gente está numa fase aí de aprendizado ainda, né? Julho aí de 2020, a gente ainda está desenvolvendo as ações do plano de ação, mas é aprendizado, é o primeiro setor, a gente pretende expandir para outros setores ano que vem,
mas é a utilização de boas práticas, transparências, ferramentas, não tem como ser diferente disso. Então, a implantação das ações de controle e seus respectivos reportes contribuirão para a expansão da implementação da gestão de riscos no próximo setor de forma qualificada e adaptada à realidade do CBMDF. Então, a gente está testando realmente. Nessa primeira implantação, a gente não quis nem avançar para implantar num novo setor antes de executar um ciclo completo, para que a gente pudesse ter a expertise e adaptação dessas ferramentas para a nossa realidade. Tá? Então, agora já em 2020, já durante a execução, novas reuniões do Comitê de Gestão de Risco já para avaliar a implantação das ações de controle. Bom, outra diretriz é desenvolver a capacidade e a eficácia do corpo diretivo das organizações. Então, a gente está constantemente promovendo cursos para alinhamento, seja esse curso da foto aí apresentada foi um curso para o Estado-Maior-Geral sobre gerenciamento de projetos, seja nas reuniões de governança, onde a gente faz um alinhamento com a alta direção, né, com o nosso alto comando, que é o nosso comitê de governança, a gente faz um alinhamento de informações, a gente nivela o conhecimento para garantir que essa capacidade aí, ela vai fazer parte da cultura organizacional de todos os elementos da instituição. Outra diretriz, prestar contas e envolver efetivamente as partes interessadas. Essa é só uma das formas, né? Como eu já citei aqui, a gente tem o site, tem o relatório de gestão, tal, mas aí nas nossas obras a gente procura sempre estar dizendo que é uma unidade do CBMDF, tá, para a sociedade, quem passa ali está podendo ver o que está acontecendo com o dinheiro que eles estão pagando dos impostos. Ter clareza acerca do propósito da organização, bem como dos resultados esperados para os cidadãos e usuários dos serviços. Então, lá no nosso plano estratégico, a gente tem a nossa missão. Ela é curta, ela é objetiva, ela é simples, mas ela é clara. Então, proteção de vidas, patrimônio e meio ambiente. A gente tem clareza disso e todos os nossos militares também. Certifique-se que os usuários recebam um serviço de alta qualidade. A gente tem a nossa ouvidoria aí que está recebendo tanto reclamações, elogios, né, qualquer tipo de contato do cidadão para que a gente consiga estar aprimorando os nossos serviços, entre outras ferramentas, né? Então, certifique-se que os contribuintes recebam algo de valor em troca dos aportes financeiros providos. Então, a gente traz uma questão bastante atual aqui, que é a questão do Covid. Então, a gente está sempre procurando avaliar a efetividade, a qualidade de nosso serviço. Então, aqui até mesmo na questão do Covid, que foi uma questão nova, a gente já tentou se adaptar, produzir novos painéis para verificar a atuação, né, se a gente estava prestando um atendimento de qualidade dentro dessa nova demanda, assim como é feito nas demais demandas, os demais dashboards nossos customizados para avaliar a entrega dos nossos serviços à sociedade. Definir claramente as funções das organizações e as responsabilidades da alta administração e dos gestores, certificando de seu cumprimento. Então, a gente tem lá a Lei 8255, tá, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e as atribuições aí dos seus dirigentes e demais componentes. Ser claro sobre as relações entre os membros da alta administração e a sociedade. A gente apresentou aqui um elemento relativamente recente, tá, que é a Carta de Serviços para a Sociedade, e ela apresenta essas formas de relação e os serviços que são oferecidos pela instituição. Então, a Carta de Serviço é um instrumento de controle social que facilita a sua participação nas ações e programas do governo do Distrito Federal. Nela encontrará informações claras e acessíveis sobre os serviços prestados por cada órgão e entidade. Tá? Nessa Carta de Serviços, a gente tem aí novamente a questão da ouvidoria, como é que faz a denúncia, como é que faz a reclamação, como faz uma sugestão ou até mesmo como é que a gente faz um elogio, para que a gente possa saber também que a gente está executando nosso serviço de forma correta, né? Quais são os canais de atendimento, seja na Central 162, seja por meio de site, seja presencial, os prazos disso. Então, é uma carta de serviço que traz essa possibilidade clara de descrever como são as relações entre os membros da administração e a sociedade. Bom, ser rigoroso e transparente sobre a forma como as decisões são tomadas, né? A nossa matéria trata de gestão, trata de governança, então eu trago um exemplo aqui.
a respeito aí, ó, segunda reunião do comitê de governança. Então a gente publica a convocação para a reunião de governança, então é feita a convocação dos membros e posteriormente a gente publica a ata da reunião. Então a gente sabe quem esteve presente, sabe qual foi o dia, então todos sabem, isso está em boletim. Então isso faz parte inclusive da portaria que publicou o comitê, que a gente deve publicar tanto a convocação quanto as atas, tá? E aí essas decisões, elas são totalmente transparentes, porque a gente já desenvolveu a nossa ata com um item lá, decisões e providências. Então publica no boletim quais foram as decisões tomadas pela alta administração, pelo comitê de governança. Então todo mundo tem acesso a isso e consegue observar, além aí da nossa ata também trazer algumas orientações gerais sobre o tema governança, porque também é um tema um tanto quanto recente, nem todos ainda na corporação têm conhecimento a respeito desse assunto. A gente está fazendo esse nivelamento de conhecimentos aí, mas nem todos ainda estão no mesmo nível de conhecimento. Usar estruturas de aconselhamento, apoio à informação de boa qualidade. Como eu já mostrei várias vezes aqui, eu estou tentando variar esses dashboards. Esse é o dashboard de acompanhamento dos nossos projetos estratégicos, que facilita o nosso patrocinador, o nosso comandante, no processo de tomada de decisão. A gente ainda está numa fase inicial aí para esse projeto dos ciclos de 2020, para cadastramento, por isso que a gente não tem um acompanhamento de todos eles ainda. A gente já cadastrou todos, estamos publicando os TAPs, agora em julho de 2020, já publicamos 40% dos TAPs, mas essa questão do acompanhamento ela só vai ser efetiva quando a gente tiver a construção da IAP todinha ali, com os prazos e com os responsáveis fazendo os devidos reportes. Então a gente vai ter um andamento, o acompanhamento do andamento do plano de forma mais efetiva quando a gente tiver todos esses artefatos. Certifique-se de que um sistema eficaz de gestão de risco esteja em operação. Então a gente já comentou que a gente está utilizando o SciWeb, que é o sistema da própria CGDF, tá? Então a gente está usando ele para fazer o acompanhamento da implementação das ações de controle e a gestão dos riscos como um todo, né? Então a gente pode implementar aí novos riscos se a gente fizer a nova identificação, quais são os controles necessários. A gente está, quando tem alguma dúvida, eles dão apoio. Então é uma assessoria bacana, tá? E eles estão sempre apoiando a gente aí no uso da ferramenta, no cadastramento de novos usuários. Então está se mostrando efetivo, né? Claro que é o primeiro ano, a gente ainda está aprendendo. Certifique-se de que os agentes comissionados ou eleitos tenham as habilidades e conhecimento e a experiência necessários para um bom desempenho. Então, uma reunião de governança, o nosso chefe do Estado-Maior-Geral apresentando aí novamente os conceitos, os mecanismos de governança, de gestão. Tá? Então, esse alinhamento ele é feito porque a gente tem uma alternância relativamente frequente, tá, dessas funções aí de alto comando e dessas pessoas que estão ocupando esses cargos da alta direção. Então a gente tem que estar sempre alinhando, realinhando, passando os conhecimentos, e durante essas reuniões a gente aproveita um momento inicial ali para estar passando os conceitos fundamentais e alinhando o conhecimento. Desenvolver a capacidade de pessoas com responsabilidade de governo e avaliar o seu desempenho como indivíduos e como um grupo. Como indivíduos, eu trago o exemplo aí, pelo menos para avaliar a alta direção. A gente tem a questão da avaliação dos oficiais aí, tá, com a ficha de informação dos oficiais para promoção, então da CPO, da Comissão de Promoção de Oficiais. Então a gente tem essa avaliação, né, de individual, tá, do oficial, da sua atuação. E esse dispositivo ele já existe no Bombeiro há bastante tempo, então a gente tem já isso bem implementado. Equilibrar na composição do corpo diretivo, continuidade e renovação. Então, pessoal, além da questão que eu acabei de mencionar aí, da gente ter sempre essa alternância das funções dentro do corpo de bombeiro, o que já traz esse equilíbrio na composição, essa continuidade, essa renovação, a gente, dentro das estruturas que a gente está implementando, como exemplo aqui do Comitê Interno de Governança, a gente já teve uma primeira publicação
lá de 2019, de maio de 2019, onde a gente tinha essa composição aqui do comitê de governança, né? E essa composição ela foi alterada ainda em 2019, então mesmo a gente tendo a troca das funções, a gente também reorganiza os nossos comitês em função do desenvolvimento, do melhoramento dos processos. Então a gente acabou acrescentando os chefes de departamento aqui no comitê de governança e depois a gente percebeu que os chefes de departamento eles estariam melhor alocados dentro do comitê de gestão de risco. Por quê? Porque dentro dos departamentos estão sendo, o primeiro foi o DEALF, estão sendo implementados os subcomitês de gestão de riscos. Então, o chefe do departamento ele é o presidente do subcomitê de gestão de riscos do departamento dele. Então não há necessidade dele estar no comitê de governança, tá? Então a gente trocou e voltou mais ou menos para a composição original, com a alteração aqui que o secretário é o chefe da seção de gestão estratégica e projetos do Estado-Maior-Geral, no caso atualmente eu, tá? Então assim, a gente meio que voltou para o original, a gente tentou fazer, então a gente vai sempre reequilibrando em função do aprendizado, tá rodando o processo, não tá dando muito certo, vamos voltar, vamos fazer de determinada forma, então é realmente avanço de maturidade, tá? Compreender as relações formais e informais de prestação de contas. Então aqui eu apresento uma relação formal, que é o Relato Integrado 2019, que foi feito agora em 2020, lá pela nossa CELOF, lá, Logística Financeira, do Estado-Maior-Geral. Então ela apresenta aqui, tá, as atividades relacionadas com a entre outras coisas, tá? Mas o TCU ele passa diversas orientações do que tem que conter nesse relatório, inclusive agora com a questão dos infográficos, ele é um relatório muito mais visual, ele traz informações muito mais fáceis de serem consumidas, tá? Anteriormente ele tinha uma característica muito mais de tabela, de textos longos e tal, e agora ele traz essa questão de infográfico, de imagem, de informações mais curtas e mais visuais para facilitar o consumo aí até para o cidadão normal, se quiser ler o relatório, a gente consegue ter essa visualização mais fácil. Então, só trazendo alguns exemplos aí, atividades relacionadas à comunidade, simulados, palestras, plano de abandono, bombeiros portas abertas, a forma como foi distribuído o recurso do PARF, tá? Para investimentos em assistência médica, investimento, custeio em assistência médica. Então, são várias páginas onde a gente apresenta de várias formas. Aqui, os resultados das unidades do comando operacional, a emergência médica, quantos atendimentos, atividades preventivas, quantos atendimentos, acidentes automobilísticos. Então, a gente apresenta de várias formas aí, dentro do relatório, do antigo relatório de gestão, né? E uma forma aí mais informal de prestação de contas, o nosso próprio site do CBMDF traz sempre informações do que está sendo realizado dentro do CBMDF, o nosso Facebook aí compartilhando informações sobre ocorrências de destaque, e o próprio Instagram também, uma forma informal de estar trazendo para a população o que a gente está fazendo, o que a gente está entregando de serviços. Bom, outra diretriz: tomar ações ativas e planejadas para dialogar e prestar contas à sociedade, bem como engajar efetivamente organizações parceiras e partes interessadas. Esse é um projeto bastante interessante aí, tá? Do SUAPH, que é o Serviço Unificado de Atendimento Pré-Hospitalar, que a gente tem, é um projeto que está vigente, então a integração dos serviços do SAMU com o CBMDF, então a gente percebeu que a gente tem essa interação muito forte, então por que não otimizar esses recursos, né, para a gente poder trazer para a sociedade um serviço de maior qualidade, com maior eficiência, com maior efetividade. Então por que não unir forças, né, no sentido de entregar o maior valor possível à sociedade, que é o que trata a governança, tá? Então a gente está com essa parceria com o SAMU, inclusive a central do SAMU, a CERU, está vindo para ficar junto lá com o nosso COCB, para trabalharem juntos, para a ocorrência chegar de forma ali a gente conseguir fazer a gestão dessa ocorrência e entregar a resposta mais rápida e com maior qualidade possível para a sociedade.
Outra diretriz, tomar ações ativas e planejadas de responsabilização dos agentes. Somos militares, né, o Corpo de Bombeiros Militar, então a gente tem a nossa corregedoria, e a corregedoria já tem essa competência orgânica de planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades de instauração, confecção, instituição e homologação dos processos administrativos e judiciais no âmbito do CBMDF. Tá, sob a esfera da responsabilidade penal, civil e administrativa. Então, essa questão dentro do meio militar ela é muito bem implementada, tá? Então a gente já sempre tomou essas ações ativas aí de responsabilização dos agentes da nossa corporação. Então, garantir que a alta administração se comporte de maneira exemplar, promovendo, sustentando e garantindo a efetividade da governança. Então, lá na nossa lei número 7.479, a gente tem a aprovação do Estatuto dos Bombeiros Militares, que é lá de 86. Então, desde lá no nosso título 2, capítulo 1, seção 2, a gente tem da ética bombeiro militar, né? Então, o sentimento de dever, o brio do bombeiro militar e o decoro da classe impõe a cada um dos integrantes do Corpo de Bombeiros uma conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética bombeiro militar. E aí a gente traz diversos preceitos aí da ética bombeiro militar e então a gente traz a gente garante essa efetividade em cima, né, a corregedoria, controlando ali o que está fora desses preceitos aí que a gente estabeleceu no nosso estatuto. E também do estatuto, a gente tem a outra diretriz, que é colocar em prática os valores organizacionais. A gente tem a nossa questão aí dentro do estatuto, do valor bombeiro militar. Então, são manifestações essenciais do valor do bombeiro militar. O patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever bombeiro militar. O civismo, a fé na missão elevada do Corpo de Bombeiros, o amor à profissão, o entusiasmo, o aprimoramento técnico profissional, o espírito de corpo, a dedicação. E como militares, a gente traz isso como tradição, como cultura organizacional, né? Então a gente está sempre aí presente nessas questões de civismo, bandeirão, troca da bandeira, né? Então esses valores eles estão muito bem impregnados aí na nossa cultura organizacional e é algo do que a gente se orgulha e que a gente não quer perder, né? Então essa tradição ela é repassada para as novas turmas, então são ritos que a gente tem que passar para que esses valores não caiam no esquecimento. Bom, a última parte dessa aula 2 diz respeito aos níveis de análise da governança. Então, a gente já apresentou para os senhores os mecanismos de governança anteriormente. Então, a governança ela não é isenta de custos e os mecanismos, isoladamente, eles não produzem todos os resultados potencialmente esperados. A gente precisa de mais elementos, como, por exemplo, os componentes, as práticas e os itens de controle. Então, aqui a gente apresenta os mecanismos de governança, que os senhores já conhecem, liderança, estratégia e controle. Quando a gente desce para os componentes, a gente vê que dentro da liderança, a gente tem 4 componentes, na estratégia a gente tem mais 3, e no controle a gente tem mais 3 componentes. Então, dentro de cada componente desse, a gente tem as práticas, tá? Então vamos lá, essa é outra forma da gente ver os componentes, L1, L2, L3, L4, E1, E2, E3, C1, C2, C3. Só que dentro de cada componente desse, por exemplo aqui o L1, que é dentro de liderança, pessoas e competências, a gente tem a prática L1.1, estabelecer e dar transparência ao processo de seleção de membros de conselho de administração ou equivalente e da alta administração. Prática L1.2, assegurar a adequada capacitação dos membros da alta administração. Prática L1.3, estabelecer o sistema de avaliação de desempenho de membros da alta administração. Prática L1.4, garantir que o conjunto de benefícios, caso exista, de membros de conselho de administração ou equivalente e da alta administração seja transparente e adequado para atrair bons profissionais e estimulá-los a se manterem focados nos resultados organizacionais. Então, pegando como exemplo aqui a prática L1.4, a gente vai descer. Então, para cada prática dessa,
L1.4, a gente tem diversos itens de controle. Esses itens de controle, eles deixariam muito extenso aí esse manual de boas práticas do TCU, tá? Que é aplicado aos órgãos. Então eles nem estão lá no manual, eles estão nos questionários de avaliação de governança, tá? Então, se eu olhar o referencial básico aí do TCU, ele não vai estar lá dentro. Ele vai estar onde? Vai estar nos levantamentos aí da capacidade de governança pública, que são questionários, para a gente ver cada boa prática dessa e os itens de controle. Então, nessa boa prática L1.4, garantir que o conjunto de benefícios, caso exista, a gente tem vários itens de controle, que na verdade são perguntas, né, para a gente ver se realmente a gente está implementando aquela boa prática como um todo, né, se ela atende em grande parte, atende em parte, atende em menor parte, decidiu adotá-la. Então, é o nível que eu adoto aquela boa prática, tá? Então a gente desce até os itens de controle no momento que vai fazer uma avaliação aí de governança para ver em que nível que está determinada a instituição. Ok, pessoal? Então, eu gostaria de agradecer aqui, eu sou o Tenente Coronel Luiz Cláudio da Fonseca Franco, chefe da Seção de Gestão Estratégica e Projeto do MG. Muito obrigado pela atenção.